Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e um fone que mora no meu coração é o TIM Hi-Fi T2. A história é a seguinte, lá no início do movimento de Hi-Fi, a KZ dominava, né? Já falei sobre isso várias vezes. Até tinha outras marcas também, mas pelo menos no Brasil, a KZ reinava com aquela pegada tradicional energética dela. E o meu favorito, como vocês certamente sabem, era o KZ ZS10 Pro. Com o tempo, outras marcas foram surgindo, ganhando espaço, e eu comecei a ter acesso a mais fones também, né? Comecei a receber mais fones aqui no canal de marcas mais variadas. E uma que me conquistou muito, cara, foi a KB-Ear com F1. Era um fone que trazia uma abordagem completamente diferente, bem mais direta e seca, e era um fone mais interessante para outros momentos. E aí veio o TIM T2, que custava mais ou menos a mesma coisa, na casa aí dos R$250, que fechava esse trio como o fone que seguia a linha mais musical. E cara, ele era apaixonante, muito sedoso, envolvente, muito, muito bom. Eu gostei tanto, e isso ficou tão claro no review, que o Humberto, foi a pessoa que me emprestou o TIM para avaliar, cara, num gesto sensacional, me deu o fone. Cara, é esse aqui. Ele tá aqui até hoje. O cabo mudou porque eu usei muito, né? E o cabo que veio com ele acabou se desgastando, mas o fone tá aqui e não vai sair. Só que assim, por mais que a TIM não tenha um histórico tão conturbado quanto o da KZ, né? Com as configurações bizarras e a quantidade absurda de lançamentos sem seguir uma linha clara, caso você não saiba do que eu tô falando, dá uma olhada aqui. Ela também tem seus altos e baixos. E os fones que a TIM tentou lançar como sucessores do T2, como o T2 Plus, o T2 Pro e o T2 Evo, não foram lá muito bem sucedidos. Mas tudo bem, porque ela teve outros fones muito bons, né? Teve o T4, que era ótimo, e principalmente o T3 Plus, que durante um tempo foi minha referência na casa aí dos 400, 500 reais. Só que agora parece que a TIM resolveu olhar de novo para a linha do T2 e tentar fazer uma versão dele pronta para 2023. É como se fosse um KZ S10 Pro X da TIM, mas com uma diferença, tá? Enquanto o Pro X mantém o preço do S10 Pro original, o T2 DLC não seguiu esse caminho. Ele custa quase $60, então, tipo, ele é um pouquinho mais caro do que o TIM T2 original era. Então, hoje eu vou falar pra vocês se ela foi tão bem sucedida quanto a KZ nessa tentativa de ressuscitar um clássico e trazer pra atualidade, ainda que ele tenha, nesse processo aí, subido alguns degraus. O fone foi enviado pela Linsou e eu vou colocar o link na descrição, caso você se interesse. Bom, fisicamente, ele, cara, basicamente retoma o design do primeiro T2. Olha só. É praticamente a mesma coisa, com exceção da cor, dessa parte externa aqui, que agora tem o logo da TIM. E principalmente por conta do conector, que não é mais um MMCX e passou a ser um conector de 2 pinos tradicional, uma mudança que eu acho muito bem-vinda. O cabo é esse cabo aqui, cara, legalzinho, tá? Nada incrível, mas um cabo legal, bastante conveniente, prateado. Em termos de acessórios ele é básico, tá? Assim, a caixa é muito simples, ele simplesmente vem com uma seleção aí de ponteiras de silicone e um par de ponteiras de espuma, assim, não vem com case nem nada. Relativamente ok para um fone nessa faixa de preço, tá? Em termos de conforto e encaixe, eu gosto, mas uma coisa que ele perdeu e que eu achava muito legal no T2 é o seguinte, agora o cabo dele tem esse loop aqui, né, nessa parte de cima, então não é um fone mais que pode ser usado com o cabo para baixo como o T2 podia, entendeu? Agora você só pode usar com o cabo para cima. Você pode trocar o cabo, claro, né, mas de fábrica, né, agora ele vem assim, então o uso é um pouco mais limitado, assim. A maioria das pessoas, inclusive eu, só usa fones com o cabo virado para cima, mas eu sei que tem gente que não gosta disso, né? E isso era uma coisa legal no T2 original. No final das contas, é um fone que é confortável, tá? Tem um bom encaixe, mas não é a referência nessa faixa de preço, tá? Inclusive em termos de isolamento. Então, cara, fisicamente é isso, tá? É um fone legal, basicamente igual ao T2 original, mas que não vai ganhar nenhum prêmio em 2023. E no som? Seguinte, os S10 Pro X que eu avaliei recentemente, como eu falei, pegou tudo que os S10 Pro tinha de bom e melhorou. E pegou as limitações e em grande parte resolveu. Então, ele é um S10 Pro muito melhorado, tá? É um fone fantástico pelo que custa. O TIM T2 DLC é a mesma coisa pro T2? Não exatamente. Mas calma, não vai embora, tá? Esse fone é sim
extremamente interessante. É só que não é um caso tão claro de uma melhora subjetiva, de um fone que segue exatamente a mesma linha. A questão é que é o seguinte, o T2 me encantou por motivos meio que mais subjetivos do que o normal. Pra mim, a sonoridade dele é deliciosa. De novo, é um fone muito musical, sedoso, envolvente, mas sem ser escuro ou quente demais. É um fone polido, refinado, sabe? Com as ponteiras de espuma especificamente, é esse misto sensacional de calor e sedosidade, vamos dizer assim, e tipo polidez e brilho, entendeu? Pra ouvir coisas mais calmas, tipo o Trilhas da Ana Vitória, uma Cleo Sol, ou um jazzinho mais leve, né? Tipo uma Cecília McLaurin Salvant, uma Melody Gardot, é espetacular, assim, o fone meio que te abraça, entendeu? É um afago auditivo. Só que eu acho que toda essa percepção carrega um grau mais alto que o normal de subjetividade. O fato é que o T2 bate demais com o meu gosto. Eu tô falando isso pelo seguinte, o T2 DLC segue um caminho consideravelmente diferente, tá? O DLC não faz com que ele seja mais delicioso que o T2. Trocadilho horroroso. Mas foi mal, não consegui segurar, porque eu leio DLC, eu só penso delícia. Voltando, na verdade, é o contrário aqui, tá? O T2 DLC é um fone mais correto que o T2 e com um tuning meio que mais acadêmico, vamos dizer assim. Só que, fazendo isso, ele perde parte da mágica subjetiva do T2. Mas ele ganha algumas coisas bem interessantes. É o seguinte, é um fone que eu considero um neutro aberto com um tuning que me lembra muito, cara, o tuning dos fones da Tanjin. Os graves estão acima da neutralidade e tem um shelf bem feito, tá? Que tá bem mais em linha com in-ears mais atuais. É um fone com graves um pouco mais pesados. No T2, essa era justamente uma limitação. É um fone com um decaimento, bons graves, tá? Mas um decaimento significativo, que não acontece aqui. Pelo contrário, né? O boost é muito mais localizado nos subgraves e traz aquela sensação boa, assim, de autoridade, de peso para a apresentação. Não são graves exagerados, longe disso. Em termos de quantidade, é tipo algo entre um 7Hz 0 e uns S10 Pro X, o que quer dizer que pra mim é uma ótima quantidade, tá? E eu acho que definição e textura são, cara, surpreendentemente boas para um fone nessa faixa de preço. Nesse aspecto, assim, ele é muito superior ao T2 e tá num nível bem mais próximo ao dos S10 Pro X, o que é muito bom. Até acho que ele tá acima do KZ. Nos médios, especialmente na transição para os agudos, é que aparecem as maiores diferenças em relação ao T2. O que acontece? O T2 DLC é um fone bem aberto na região dos médio-agudos, né? Como eu falei, no melhor estilo Tanjin. Ele é mais pra frente nessa região. Não só isso, o tuning dele, cara, me lembra muito o Tanjin Prism. Tuning, tá? É a mesma sensação, tipo, dessa região ser super aberta, sabe? Eu ainda considero bem natural em termos de timbre, às vezes um pouco mais brilhante do que a realidade, mas ainda assim dentro do campo da naturalidade. E, cara, essa característica tem consequências boas e consequências ruins, como tudo na vida. As ruins são que esse fone pode ser agressivo, tá? Não chega a ser que nem um Triple In Olina, sem ser o SE, né, o Olina mesmo, ou um NF Audio, tá? Porque ele não tem esse grau de dureza, vamos dizer assim, mas para ouvir um rock, cara, dependendo, pode ser demais. Eu não acho que seja um bom fone para isso. Também acho que ele pode acabar não tendo tanto corpo nas vozes, né? Porque é aquela pegada que acaba priorizando a presença, né? O grito ao invés do corpo. Então, ele não tem a suavidade do T2, entendeu? Aquele calorzinho refinado. Então, no final das contas, é um fone com uma pegada muito diferente, entendeu? Né? É uma outra vertente. Agora, tem consequências boas, tá? E a principal delas é que esse fone acaba sendo bem técnico, assim, bem técnico mesmo para um fone nessa faixa de preço. Primeiro porque essa abertura traz muita informação. Então eu acho que detalhamento é um destaque aqui. Quando você vai do T2 para o T2 DLC, cara, parece que você está ouvindo fones de faixas de preço completamente distintas, entendeu? Mesmo dos S10 Pro X que eu adoro para cá, você já nota uma diferença bem legal no quanto o T2 DLC é mais escancarado. Pode ser que você não goste disso, tá? Mas eu acho maneiro para muitas situações. Também acho que a resolução acaba sendo muito boa, porque parece um falante bem rápido e eu acho que ele consegue resolver passagens mais complexas. Mas eu acho que a característica que mais me impressiona aqui, cara, é a textura geral. Em algum grau, ele me lembra o antigo Triple In TC01, que também é um fone que me chamou a atenção por essa característica. Ele é muito texturizado, entendeu? E assim, por conta disso, um gênero onde ele acaba se destacando é em música clássica. Por quê? Tanto cordas quanto metais
trazem uma sensação tátil, né, de textura, de detalhe, tipo, muito forte, entendeu? Acaba ficando realmente, assim, muito definido, muito realista. Isso é muito interessante. Espacialidade, talvez não seja tão ampla quanto a do T2, mas é bem mais precisa e com recorte muito melhor. Então, no final das contas, é um fone que eu acho que, em termos técnicos, impressiona pelo preço, entendeu? Ah, é equivalente a um in-ear já na casa dos $80, tipo um Duno Titan S, um Mundial Aria? Não, mas não fica muito longe, tá? Em termos de agudos, eu já acho que ele é mais normal, vamos dizer assim. Ainda é um fone bem claro, tá? E relativamente brilhante, mas as altas são bem posicionadas, tá? Não acho que tem nenhum grande exagero aqui. Traz um brilho maneiro para apresentação, assim, com um bom timbre, uma definição legal. Eu acho que no final das contas, tipo, são agudos que acabam compondo bem essa pegada mais aberta do T2 DLC. Minha única crítica é que os agudos podem às vezes ser um pouco mais granulados, entendeu? Essa textura, ela pode vir meio pro mal. Um Duno Titan S, por exemplo, ainda que seja, claro, um fone mais caro, ele acaba mostrando que dá para refinar essa região e trazer uma resposta mais lisa, mais definida, entendeu? Mas para concluir, esse é sim um ótimo fone. Eu considero um sucessor direto do Team T2 em termos de sonoridade? Mais ou menos. Objetivamente, eu acho sim que é um fone melhor, tá? Com um tuning melhor. Mas subjetivamente, talvez não, porque ele seguiu um outro caminho de tuning que você pode ou não preferir. O que eu posso dizer é que eu gostei muito dele, tá? Ainda que ele perca, sim, boa parte da sedução do T2, tem muitas situações onde esse fone impressiona muito, assim, pelo que não deixa de ser um tuning legal, tá? Aliado a excelentes tecnicalidades para um fone de 50 e poucos dólares. Então, agora que o Z10 Pro X fez uma rapa ali na lista de recomendações, tá? E deixou um buraco entre os R$180 que ele custa e os 400 e pouco de um Titan S, eu acho que abriu um espaço perfeito para o T2 DLC entrar. Talvez não com a mesma pompa de um T2, mas ainda assim com muita competência e levando sim esse clássico adiante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.